Graças a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós estamos nessa continuidade do nosso janeiro profético e sabemos que Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa. As palavras que temos recebido, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tem sido de grande proveito para as nossas vidas. E estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final do janeiro profético, ao final do mês, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, como nós louvamos aqui, porque de fato Ele já está fazendo, né? Muitas são as bênçãos que a gente tem recebido do Senhor, e eu sei que não vai ficar por aí, vai ter mais, vai ter outras e outras bênçãos durante todo esse ano. E nessa noite, a palavra, ou o tema dela, melhor dizendo, está com tempo de crescimento. Tempo de crescimento. A gente olha a junção dessas duas palavras, a gente vê e fala sobre tempo, assim como também fala de crescimento. A pastora Sheila iniciou o culto falando sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas, obviamente, no coração, desde o início, quando o Senhor começou a lembrar, ou melhor dizendo, a colocar os textos, os temas, melhor dizendo, que seriam ministrados, nós pensamos em crescimento, tempo de crescimento. Hoje, falando sobre crescimento, o que é muito importante para nós, crescer, ele exige esforço, exige também comprometimento e muitas vezes causa dor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A intenção sempre é ser objetivo, né? Para Deus é que vai fazendo, vai falando ao nosso coração e ao teu coração. Que Deus possa já trabalhar no teu coração, dentro de tudo aquilo que Ele colocou no meu, que eu possa transmitir de maneira que você possa entender. Aqui está escrito da seguinte forma: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Amém, irmãos? Amém. Hoje nós não estamos em tantos números, mas ainda temos um número bom, né? Então participe e diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Só para ver se vocês montam aí. Graças a Deus. Tempo de crescimento, como estava dizendo, às vezes até não, para crescer causa dor. E sabe por que me veio isso ao coração? Primeiro, porque é uma realidade. Segundo, que justamente para corroborar essa realidade, Paulo ele faz uma comparação, inspirado pelo Espírito Santo, da igreja com o corpo, certo? Se você olhar lá para 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver primeiro falando sobre dons espirituais, mas depois você vai ver a palavra sendo ministrada e dizendo para nós que a igreja é como um corpo, onde tem muitos membros, mas todos estão ligados, formando então um corpo. E aí pensando nessa verdade é que me lembrou, obviamente, que como um corpo,
né? Você já deve ter sentido, talvez você já tenha esquecido, vou ser bem sincero, que eu lembro de algumas vezes, mas eu não faço a referência dessa dor ao crescimento. Mas você sabe que quando nós estamos crescendo, dói, ou seja, na adolescência, da infância, né, para a adolescência, o nosso corpo vai crescendo, dói. Você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro vagamente de alguma coisa. E acompanhando o crescimento dos meus filhos, eu vejo que muitas vezes eles reclamam: está doendo a perna, está doendo o braço, está doendo isso, está doendo aquilo, é junta, é dedo, é braço, é perna, é um monte de coisa. Meu Deus, mas de onde vem essa dor toda? E aí a gente lembra, na realidade, que estamos crescendo. E crescimento causa dor. E obviamente estou falando isso de maneira alegórica, porque trazendo para o que de fato queremos dizer aqui, que é a nossa vida espiritual, crescer espiritualmente também causa dor. Crescer espiritualmente não é algo fácil, mas não é algo que devemos também ignorar. Crescer, e aí o que a gente está, de repente, você já deve estar pensando, se é que pensou, mas como é esse tema como algo profético para esse ano? Irmãos, pensa bem. E nós vamos analisar esse tema durante toda a mensagem, obviamente. Se a gente quer profetizar coisas boas para o ano de 2020, nós temos que entender que, em primeiro lugar, nós temos que crescer na presença do Senhor. Certo? Nós temos que crescer na presença do Senhor. E aí, olha só. Quando eu penso nisso, eu faço também uma comparação com a palavra processo, certo? Assim como o corpo em crescimento, ele sente dores, nós também sentimos quando em nossa vida espiritual estamos crescendo, porque isso nada mais é do que um processo. E é o processo, ou seja, esse tempo em que estamos batalhando, lutando, crescendo, aprendendo, muitas vezes sentimos as dores e muitas vezes pensamos em parar. Agora, obviamente, eu estava brincando esses dias com meu filho, de repente estava lá fazendo uma refeição com a família, e aí já estávamos no final, todo mundo levantou, ficou eu e ele na mesa, e aí eu olhei para ele assim, aquele olhar de pai carinhoso, né? Eu olhei para ele assim, falei: caramba, filho, tu tá grande demais. E de fato tá, né? De fato tá, né? Eu falei: meu, cadê aquele meu menino pequenininho? Aí ele começou a rir, né? Eu falei: pô, pai, para. Aí eu falei: não, cara, eu sou pai, então tu vai estar gigante, mas eu vou estar sempre olhando para você como aquele menino pequenininho. E a vontade, muitas vezes, é essa, que não cresça, que fique aquela criança que a gente possa cuidar, carregar no colo, abraçar, beijar. Mas tanto na vida normal, vamos dizer assim, ou seja, o crescimento de um corpo não se pode parar, como também não deveria-se parar um crescimento espiritual. Não deveria-se, porém aí, muitas vezes estagnamos, muitas vezes entramos numa atrofia espiritual. Muitas vezes não desenvolvemos como deveríamos desenvolver. Muitas vezes não crescemos como deveríamos crescer. E aí, novamente, eu vou falar sobre isso. Como queremos profetizar algo sobre 2020 ou sobre qualquer ano que venha, se nós não crescemos na presença do Senhor? O processo, ele pode ser doloroso, mas a vitória é certa para quem consegue concluí-lo. Você entende isso? Diga para o seu irmão isso aí, para o seu irmão que está ao seu lado. Diga isso aí: o processo pode ser doloroso, mas a vitória é certa para quem consegue concluí-lo. Todo e qualquer assunto que a gente venha falar sobre vitória, sobre lutas, sobre bênçãos, obviamente você está passando por um processo, você passa por uma luta, você se esforça para conquistar um objetivo. E se em toda e qualquer barreira que vier à nossa frente nós pensarmos em parar, trazendo para esse tema, é como se nós causássemos uma atrofia, como se nós estivéssemos impedindo o crescimento.
E aí, olha só, você acha que eu estou falando de algo que não é verdade? Abra sua Bíblia, em primeiro lugar, para você entender que é um processo. Em Marcos capítulo 4, versículo 26, lá ele fala sobre um processo de semeadura. Isso, vamos até o 29. E aí está escrito assim, ó, ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 29. Ah, tá, 21. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mece-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Volta o 28, por favor. Então, olha o processo de crescimento. Quando é colocado nessa analogia, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Quando tudo está pronto, é feita a colheita. Então, para todas as áreas da nossa vida, irmãos, grave isso. Eu sei que você já deve ter ouvido, obviamente conhece isso de alguma forma, já ouviu em outros textos de alguma forma, mas grave isso no seu coração. Todas as mensagens que foram pregadas até aqui neste ano foram bênçãos para a nossa vida, e eu mesmo tomei posse de todas elas. Espero que você também tenha tomado posse de cada uma delas. Mas chegamos no momento em que nos chama a responsabilidade. Como que eu quero profetizar? Como que eu posso sonhar e tomar posse de algo? Se eu não tenho crescimento com Deus, e crescimento com Deus significa se aproximar dEle. Crescimento significa estar próximo a Ele. E é tão sério isso, que a palavra nos diz o seguinte, olha, Hebreus capítulo 5, versículo 12, versículo 13, ele nos diz o seguinte, porque devendo já ser mestres pelo tempo, não perca a sua atenção, em nome de Jesus, preste atenção no que está sendo dito aqui, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra ou das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é... Opa, peraí, tem gente aí? Porque é o quê? Menino. Amém. Participa, irmão, para não dormir. Em nome de Jesus. Porque é menino. Olha, apesar de ser um texto conhecido, mas isso falou tanto comigo, porque quando eu pensei nesse texto, eu me lembrei, e eu peço até que já ligue com o outro aí, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. É impressionante, eu vou até abrir aqui também, porque é impressionante como, quando começamos a entender essa questão, no primeiro texto, ou no texto anterior que lemos em Hebreus, você ouviu eu lendo aqui, e dizendo que muitos já deveriam ser mestres, por causa do tempo. O tempo é que faz o crescimento. O tempo permite crescimento. E muitas pessoas não estão no seu devido, na sua faixa etária espiritual, vamos dizer assim, de acordo com o tempo. Se é que vocês estão me entendendo? Tem muitas pessoas que estão atrofiadas no crescimento como na mente. Tem muitas pessoas que já deveriam entender a palavra de uma maneira muito mais abrangente. E na verdade necessita de leite, que significa o quê? Comidinha tranquila, fraquinha. Obrigado, querido, é todo seu. Deus te abençoe.
E aí entramos mais uma vez, o que não podemos fugir, nós vamos debater isso, sabe Deus quanto tempo sobre essa questão. Sabe o que está querendo dizer? Que essa palavra é tão atual. Sabe o que está querendo dizer com isso aqui? Tem muita gente na igreja com tanto tempo de igreja, mas nem se converteu ainda. Não tomou uma decisão por Cristo ainda. E tem mais, necessita de leite. Sabe por quê? Na hora que você dá um alimento sólido. Eu lembro na minha infância, eu ouvia os pastores, quando era justamente um culto de sexta-feira, que era culto de ensino. E a gente deve valorizar isso, por isso eu não me esqueço muitas das coisas que foi ensinado não só teologicamente, como princípios bíblicos, princípios ética cristã, como eles regiam a igreja naquela época. Algumas coisas a gente vai aprendendo, outras coisas a gente vai melhorando, vai adaptando ao nosso tempo, mas não podemos descartar. E eu lembro que numa linguagem figurada, muitos dos pastores diziam assim: hoje é dia de feijoada. Por quê? Porque feijoada é uma comida forte. Mas tem gente que não aguenta comer uma feijoada. Tem gente que não aguenta. Diz uma outra comida que seja forte aí. Rabada. Mocotó. Um camarada vai tomar um caldo de mocotó e já para no banheiro, logo na sequência. Ele pede licença só à toa, manutenção. Aí ele fica em manutenção por tempo. O negócio fica difícil. E aí está servindo aquela feijoada maravilhosa, aquele caldo de mocotó, e aí vem o fulano e fala assim: me dá um copinho de leite. Vocês estão entendendo a analogia? Tem gente que, aí vamos trazer para os dias de hoje, vamos para que você possa entender. Muita gente hoje, quando a gente então vai ensinar a palavra, e eu vou te falar uma coisa, irmão, a palavra do Senhor diz que não há um que seja bom, a não ser Deus. Não há um sequer, diz a Bíblia. Então eu posso falar com toda a verdade, para você que me escuta aqui, para você que está nos escutando pela internet. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, ela vai te confrontar. Ela vai te confrontar, ela não vai te agradar, ela não vai massagear o teu ego, ela vai te confrontar, ela me confronta. Eu não sou melhor que ninguém, eu estou só querendo dizer o seguinte: não há um bom sequer, todos nós seremos confrontados pela palavra. Na hora que ela é aberta para falar comigo, falar contigo, irmão, é justamente para falar o quê? Você está errado, você está errado. Só que hoje em dia, se a gente usa essa palavra para alguém, eu vou mudar de igreja. Não vou falar mais para o pastor. O pastor não me entende, o pastor é ignorante, o pastor me fala que eu estou errado. Tem simplesmente a palavra errada, simplesmente o confronto de uma situação. Muitos não suportam porque ainda necessitam de leite. Ou seja, não aguenta um alimento sólido, comida mais forte, ser confrontado em vários assuntos, porque tudo isso é como se ele tivesse naquelas pontes lá aquelas pontes meio bamba, esqueci como é que dá o nome daquelas pontes, mas enfim, como se estivesse andando numa corda bamba. E vamos falar uma grande realidade. Glória a Deus que aqui isso não acontece. Eu não estou falando de brincadeira. Talvez possa acontecer um ou outro, a gente ainda não tem conhecimento, que Deus nos livre disso. Mas a grande realidade de hoje em dia, não somos melhores que ninguém, vocês sabem que eu sempre falo essas coisas. Mas tem muita gente indo para a igreja apenas para ser massageado. Tem muita gente indo para a igreja simplesmente para ter o seu ego elevado. Aí vai uma crítica, eu não vou obviamente falar nomes, mas aí vai uma crítica, esse culto vai para a internet mesmo. Infelizmente hoje a palavra que é boa, a palavra que agrada, é aquela palavra que coloca você no centro da história. A palavra que é boa hoje, a palavra que chama atenção, a palavra que dá seguidores, a palavra que dá curtidas, que são as palavras usadas hoje em dia, é aquela que coloca você no centro da história. É aquela palavra que eleva você e não a Deus. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos crescer para poder receber as bênçãos que o Senhor tem determinado para nós. Nesse texto que mencionei agora, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, olha só, você conhece esse texto?
Quando a gente fala assim, 1 aos Coríntios capítulo 13, o que já te vem na mente? Quem lembra? Está em versículo 11, então não vai ter perigo. Agora vocês vão ter que falar porque sabe ou não. O que te lembra? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não é uma palavra? Que? Amor. Se você não lembrava, então lembre-se. Aquele texto que diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse. É esse, capítulo 13. Amém? Só que nós estamos no versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte para nós: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pastor, o que isso quer dizer? Deixa eu pegar essa última frase. Acabe com as coisas de menino. Está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Sabe quando esse texto, esse versículo 11, eu tomo para mim como se fosse uma ligação de todo o texto anterior para os últimos versículos que vem, que na verdade só são mais 2 versículos. Esse versículo 11 ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, corria como menino, tratava as coisas como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Ele está querendo dizer o seguinte, ele dá uma aula anterior sobre o que é amor. E em muitas traduções coloca esse amor até de uma maneira praticada, que ele eleva o nome, não posso dizer se é elevar ou não, mas ele muda o nome para a caridade, que é o amor praticado, não só falado. Mas ele traz uma aula sobre o amor, um amor não fingido, um amor praticado, um amor mostrado, um amor evidenciado. Mas ele está querendo dizer o seguinte, quando eu era menino eu não conseguia fazer essas coisas não. Quando eu era menino, eu não conseguia entender essas coisas, não. Quando eu era menino, eu não conseguia sentir essas coisas, não. Quando eu era menino, eu não entendia e não aceitava esse tipo de coisa, não. Olha só, vou dizer aqui algumas coisas. O que tem acontecido hoje em dia? Se você volta lá, eu vou pegar só algumas delas. Versículo 4, deste mesmo capítulo, Lucas, por favor. Isso. Eu vou ler aqui. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Deixa eu ver se... Pode ser o versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora vamos voltar um pouco. Versículo 4. O amor é sofredor. Quem hoje em dia quer sofrer por outro alguém que não seja por ele mesmo? Hoje em dia os sentimentos estão assim. E se você olha bem, aí vamos voltar à questão do crescimento. Quando éramos meninos, falando de uma maneira plural, meninos, meninas, quando éramos crianças, nós procurávamos aquilo que era para nós. Se você não lembra, e diz a ciência que a gente tem lembrança até os 5 anos, antes disso praticamente a memória é apagada. A gente não consegue lembrar, ainda que você veja fotos, você vai lembrar da história que a tua mãe te contou, e você forma uma ideia baseada na foto e na informação que você recebeu dos seus pais, mas não que você lembre de fato, porque a ciência diz que dos 5 anos para baixo você não consegue lembrar. E eu de fato fico buscando na história e só consigo lembrar de algumas coisas que eu tinha 5 anos para cá. Realmente. Aí foi algo faz pouco tempo, então é fácil de lembrar, ninguém entendeu, mas glória a Deus. Então, quando olhamos para uma criança, e eu tenho as minhas e observo isso nelas, e obviamente vocês também conhecem, aí vamos pegar a Lolo como exemplo, A Lolo é tudo para ela. É tudo para ela. Ah, mas isso é egoísmo. Você acha que a gente não ensina? Claro que a gente ensina, mas isso é natural de uma criança.
É natural de eu crescer, é meu. Aí tá vendo lá um negócio parado, tá um negócio parado lá, aí vem a irmã, que legal isso aqui, e ela tá aqui mexendo em outra coisa. Mas eu também quero, isso aqui é meu, não é meu. Porque a criança pensa nela. Aí a gente olha essa relação de situações em relação ao amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Por isso que Paulo, lá no versículo 11, ele vem e declara: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe o que falta na igreja de hoje? Acabar com as coisas de menino. É isso que está faltando. Se falamos de crescimento, mas agimos como crianças, isso não é crescimento. Se falamos de maturidade, se falamos de envolvimento, se falamos de uma vida com Deus aprimorada, mas não agimos dessa forma, não acabamos com as coisas de menino. Muitas coisas que já presenciei, ouvi e vi, e a gente vê pessoas se colocando numa posição que na verdade é mais para querer mostrar para as outras que é melhor do que as outras. O tipo do linguajar, o tipo de se vestir, aquilo que fala, porque eu oro todas as noites, eu faço jejum todas as noites. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala, mas não acabou com as coisas de menino. E como o crescimento vai chegar, como isso vai fazer efeito nas nossas vidas, como isso vai mudar de alguma forma aquilo que estamos querendo para a nossa vida, para a nossa família, para tudo que está ao nosso redor. Então diga para o seu irmão que está aí do lado: tem que deixar de ser menino. Para quem é menina, tem que deixar de ser menina. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos elevar o nosso conhecimento, vamos elevar o nosso envolvimento. Muitas vezes damos voltas, e no final chegamos ao mesmo local. Você já ouviu aquela expressão? Não, eu tive foi um 360. Você quer um 360 na sua vida? Eu não quero. Sabe por quê, irmão? Você volta para o mesmo lugar, filho. As pessoas falam, como se fosse a melhor frase do mundo, Não, minha vida mudou, foi um 360. Você voltou para o mesmo lugar. E tem gente que está assim, literalmente. Corre, volta para o mesmo lugar. Porque não deixou as coisas de menino. Mas voltando ao texto que nós mencionamos, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lá que tem uma frase que nós conhecemos bastante e citamos muitas vezes. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, conhecemos demais essa frase inicial: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, crescer na graça, a melhor maneira de evitarmos queda espiritual é através do crescimento espiritual. Reconhecer que fomos feitos imagem e semelhança de Deus e perdemos essa posição por causa do pecado. Olha o que acabamos de falar. Não há um bom sequer, a não ser Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor.
mas perdemos uma posição privilegiada desde o momento em que o pecado entrou no mundo. E sabe qual é o crescer na graça? Crescer na graça é, portanto, transformar o nosso ser para que ele volte a ter a imagem de Cristo. Crescer na graça é permitir transformação. Crescer na graça é saber que nós não somos merecedores, mas o amor de Cristo nos transforma, nos levando de volta à posição que foi perdida por Adão. Você entende isso? Graça é nos levar para a posição de origem, e a minha posição de origem é na presença do Senhor. A tua posição de origem é na presença do Senhor. Deus não me chamou para estar caído, Deus não te chamou para estar caído, mas a falta de crescimento impede que eu veja essa verdade. A falta de maturidade impede que eu entenda que a graça do Senhor pode me levar de volta à presença dEle. Amados, não perca a sua atenção. Crescer na graça é transformação, é voltar à imagem de Cristo, através do poder do Espírito Santo, pois é Ele quem opera essas coisas em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Põe para nós aí, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Isso. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Acho que você não entendeu o que está sendo falado aqui. O que nós estamos querendo dizer é que a falta de crescimento nos impede de se aproximar do Senhor. O que eu estou querendo dizer é que a falta de crescimento, a falta de envolvimento com o Senhor nos impede de entender que a vontade do Senhor é que nós voltemos para o que Ele planejou para nós. Quando lemos esse texto, então, fica muito claro qual é a intenção de Deus para nós. Mas todos nós, quem, irmãos? Todos nós. Não é uma parte, não é um grupo. Não são os pastores, não são os missionários, não são os tocadores, que alguns até hoje insistem em chamar de levitas, né? Mas glória a Deus por isso, um dia vai chegar ao entendimento dessas pessoas que eles não são levitas, né? Mas amém. Não são um grupo de pessoas, mas todos nós fazendo o quê? Com cara descoberta. Irmãos, crescer é justamente mostrar quem somos. Crescer é mostrar para todos que estão à nossa frente o que somos, qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. E aí, dentro desse texto, ele continua nos explicando da seguinte forma: refletindo como um espelho. Talvez você já tenha participado de algum tipo de dinâmica em que, e se você não participou, você vai agora saber, eu vou te dar toda a jogar, todo o spoiler, como o pessoal diz hoje em dia, né? O pessoal traz uma caixinha para você, e aí em cima da caixinha está escrito assim: dentro dessa caixa está o seu futuro. Quando você abre, é um espelho, e obviamente você se vê. E aí eu fico me perguntando, porque me lembrou agora isso através desse texto: refletindo como um espelho. O que nós temos refletido?
o que nós temos refletido. Olha que o texto nos chama atenção para, primeiro, estar com cara descoberta. Obviamente, Paulo aqui estava escrevendo aos irmãos em Corinto que tinham uma dificuldade enorme, e ele estava tratando esses irmãos. E obviamente essa palavra é muito atual nos dias de hoje, porque nos traz uma responsabilidade de ter uma boa conduta com o Senhor. Então você percebe que crescer é ter envolvimento com o Senhor? Amém? Você entende isso? Crescer é se envolver cada vez mais com o Senhor. Se a palavra que nós falamos agora há pouco, ela vem para nos confrontar, e ela diz aqui, com cara descobertas, isso subentende que muitos chegam mascarados, mostrando algo que na verdade não são. Sabe qual é o detalhe entre pregadores de fora e o pastor? É que o pastor dá a cajadada. É? Amém? Amém? Foi bom toda a palavra que veio, mas agora é o pastor. Receba com carinho. Amém. Se a palavra vem para nos confrontar, ela vem justamente para mostrar que eu tenho máscaras que precisam ser arrancadas. Eu passo uma imagem que na verdade não sou. Eu estou falando eu justamente para não dizer que estou acusando ninguém. Eu, porque de fato sou eu aqui e não sou melhor do que ninguém, e tenho meus erros, minhas falhas, meus defeitos que precisam ser corrigidos. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso melhorar. Isso é uma realidade, não é demagogia, não é da boca para fora, isso é uma grande realidade. Deus conhece o meu coração, sabe quais são minhas limitações, sabe quais são os meus erros, sabe quais são os meus tropeços, sabe quais são as minhas fraquezas, e não me apoio nelas, porque pecado não é vitamina, mas sim a palavra de Deus. Luto contra cada um deles para que esteja na presença do Senhor. Mas quais são minhas máscaras? Que possamos então chegar na presença do Senhor e começar a arrancar as máscaras. Senhor, tu sabes que eu não sou isso. Senhor, tu sabes que eu não estou assim. Senhor, tu sabes que eu não faço isso. Senhor, tu sabes que eu poderia melhorar nessa parte. Senhor, tu sabes que eu estou só fingindo isso. E começar a tirar as máscaras que por tanto tempo usamos, as máscaras que por muito tempo suportamos, as máscaras que por muitas vezes permitimos que permanecesse. E o segundo ato é refletir como um espelho. O legal de ser criança é que não tem responsabilidades. É ou não é? Quando eu me lembro das tardes sem fazer nada em casa, ou se não das manhãs quando eu estudava à tarde, né? Como era tranquilo acordar, andar de bicicleta, brincar, jogar bola, arrancar tampão do dedo, voltar correndo para casa, fazer um curativo e voltar mancando para a rua, mas não deixava a rua porque não tinha compromisso, era só brincar. Que bom era poder me jogar na areia, brincar de pega-pega, de esconde, de pique-esconde, ou seja lá o nome que você dá, e fazer tudo isso sem se preocupar com nada. Mas quando chegava em casa, eu tinha comida pronta, eu tinha roupa pronta para vestir, tirava aquela roupa suja. Irmão, eu morei numa ilha que era, na verdade, praticamente ela toda de funcionários de uma refinaria de sal. Cidade lá, uma cidade salineira, a cidade onde eu nasci, Macau, uma ilha do lado chamada Iburanas. E eu morei nessa ilha porque meu pai trabalhou nessa empresa que era uma refinaria de sal. E lá eu brincava nas montanhas de sal. Você imagina quando o pé estava cortado, que delícia que era aquilo. Subir no sal com o pé cortado. Eu voltava, eu também já estava curado já, né? Porque depois do sal grosso daquele, eu já voltava já. Mas o trator passava por cima daquelas montanhas de sal, e aquela esteira do trator
deixava tipo uma escadinha. Então a gente subia e ficava lá em cima nas montanhas, ia brincando, e quando escorregava, aquelas pontas de saltação rasgava a gente todinha, a gente, que legal, e brincava, porque tudo era legal. Aí tinha uns tratores que estava tudo encostado, a gente brincava de esconde-esconde. Onde que vai brincar de esconde-esconde? Dentro do trator, se sujava de graxa, voltava para casa com a roupa toda suja, às vezes rasgada. Mas, depois do banho, tem uma roupa limpinha, tem uma roupa passada. Mas isso são coisas de menino. Quando crescemos, passamos a ter responsabilidades. Agora temos horário de trabalho, temos horário para entrar, temos horário para sair, tem que bater o cartão. Eu podia inventar, inventei várias. Eu inventava várias histórias para mim ir para a escola. Tem uma vez que eu inventei que estava passando mal lá dentro, só para ser liberado para ir para casa. Aí ligaram para minha mãe, falou, o Daniel está passando mal. Eu falei assim, dá uma aguinha com açúcar e fala que é remédio que ele já para. Aí a minha professora disse, olha, aqui é um remédio, Daniel, toma, tá? Tomei aquela aguinha com açúcar, 5 minutos depois está melhor. Ai, agora eu estou melhor, ela só olhou para cima. Bobinho que era eu. Mas inventava situações para ir embora. Fazemos isso no trabalho? Tudo bem que por aí afora deve ter alguns que fazem, mas a grande maioria, o que faz? Responsabilidade. Por quê? Deixou as coisas de menino. Eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para sair, e hoje em dia, então, cada vez mais amplo o mercado de trabalho. Aí você trabalha, que nem hoje estava conversando com o Mário, que ele falou sobre um rapaz que ele ia trazer hoje, mas o rapaz trabalha de turno esse que o Kleber também trabalha, o Diarara também trabalha, eu já trabalhei nesse sistema de turno. Você numa hora você está de manhã, outra hora você está à tarde, outra hora você está à noite, outra hora você está de madrugada, e você não vive, mas você tem responsabilidade, porque deixou as coisas de mim. Que saudade dos tempos de eu andar de bicicleta. Que saudade dos tempos de jogar bola na rua. Mas a gente tem que deixar as coisas de menino para crescer e tomar as rédeas da nossa vida. Na vida espiritual não é diferente. Quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos que nós precisamos, momento após momento, crescer, ser transformado, ser moldado. Quando a gente fala de molde, primeiro eu vou usar a palavra que está escrita aqui nesse texto: transformados. Olha só, somos transformados de glória em glória. Em outro texto nos fala para nós não nos conformarmos com essa era, com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando temos um conhecimento, um crescimento, nós nos envolvemos com Deus e entendemos que precisamos melhorar dia após dia. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que nós precisamos ser moldados. O molde está muitas vezes de ser totalmente transformados pelo Senhor. Olha o texto que nos fala o profeta Jeremias, se eu não estou enganado disso, que fala sobre o momento em que ele tem a visão da casa do oleiro e fala sobre o vaso que o oleiro está fazendo. E ali é uma realidade sobre as nossas vidas. Alguns estão ainda como um barco, sem forma, precisa passar pela mão do oleiro. Mas aí ele fala que aquele barco que agora tomou uma forma, rachou e precisa ser refeito. Então o oleiro, ele quebra o vaso. Irmãos, ponha-se neste lugar. Muitas vezes somos moldados. Moldado é tomar forma. Você é do seu jeitão, né? Eu falo para minha filha, para a amiga aí, que ela é uma ogrincesa. Ela é uma ogrincesa. Ela não é nem princesa nem ogro, ela é uma ogrincesa. É uma mistura das duas. A Abigail é bem assim. E tem muita gente que está assim, estilo barro, rústico, do
do jeito que é. Não, eu sou assim. Só que é o oleiro que manda. E quando o oleiro coloca na mesa dele, naquela roda dele, e começa a girar, começa a molhar, oh aleluia, a água do Espírito Santo começa a molhar todo aquele barro que era duro, sem forma, impenetrável, mas agora com a água ele começa a amolecer. O Espírito Santo começa a tocar no coração e dizer: não é assim, você precisa mudar, você precisa alterar esse teu jeito, e começa a tomar forma. E esse tomar forma, irmãos, custa, é doloroso, porque é a forma que você não pediu, mas é a forma que Deus, como oleiro, olhou em você e disse: você fica melhor assim. Aleluia. Você fica melhor assim. E sabe que no processo, você já deve ter escutado isso várias vezes, no processo da construção de um vaso, ele tem a forma que ele toma nas mãos do oleiro, ele vai ser exposto ao sol para secar, depois ele é colocado na fornalha para criar resistência. Você entende que esse processo é muito nosso? Aí você já toma aquele sol, mas Senhor, que deserto é esse que só tem sol, não vejo água, não vejo nada, que deserto é esse? É aí que você vai aprender. Você vai aprender a depender de mim. Eu não vou te deixar no sol o tempo inteiro. Não, vai chegar a hora de tirar do sol. Vai chegar, você vai. Tirei do sol agora. E para onde eu vou? Vai para a fornalha. Você vai para a fornalha agora. Porque você precisa, você só secou. Mas você precisa ganhar resistência. Resistência. Só ganha resistência quem passa pela fornalha. Só ganha resistência, aleluia, quem passa pela fornalha. Glória a Deus. Então conhecer a Cristo, ou melhor, crescer no conhecimento, é o próximo passo que precisamos dar, porque ali está escrito: crescer na graça e no conhecimento. Antes que eu fale disso, o tempo está avançando, a gente sempre diz que quer ser objetivo, mas vai falando. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, um texto também bastante conhecido. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Sabe o que a graça faz? A graça faz com que a gente se aproxime de Deus. Se aproximando de Deus, precisamos refletir, nos assemelhamos a Ele, tomamos de volta a posição que nos foi tomada, a imagem que o pecado nos tomou, tomamos essa forma, então voltamos a ter a imagem de Deus. Tendo a imagem de Deus, precisamos refletir o que o Senhor Jesus Cristo reflete. E o que ele reflete? Ele reflete isso. Volta ao versículo 22. Cristo reflete isso. Ele reflete amor, ele reflete gozo, ele reflete paz, ele reflete longanimidade, ele reflete benignidade, ele reflete bondade, ele reflete fé, ele reflete mansidão, ele reflete temperança. E se eu sou semelhante a ele, eu também tenho que refletir tudo isso. A graça, ela trabalha por dentro, e os frutos do Espírito é dentro. Tem uma frase que eu cansei de falar, mas a diferença dos frutos do Espírito para os dons espirituais é justamente essa, porque os dons espirituais vêm de cima, vêm de fora para dentro. Nós somos incumbidos de autoridade. Como é que dá aquele nome? Outorgado. Nós somos outorgados de uma autoridade, seja na revelação, seja no dom de profecia, seja na fé, seja na cura, seja no dom de maravilhas, seja na variedade de línguas que você nunca sonhou a falar, mas está falando. Você foi outorgado, investido de autoridade, veio de fora para dentro, mas os frutos do Espírito não, é mudança, é no interior, é quando você permite, é quando a água do Espírito lá no barro molhou, deixou, foi moldado, foi para o sol, foi para a fornalha, e agora é um lindo vaso nas mãos do Senhor. Mas esse processo é o processo que o crescimento na graça nos permite avançar. Sem isso, irmãos, é difícil nós olharmos todos os temas que foram falados até aqui. Vou pegar o mais forte porque a minha mente não é tão boa assim.
eu vou falar de vitória que foi no culto passado. Você quer vitória? Quer vitória e não consegue passar nem pelo sol, que é o deserto? Quer vitória e não consegue passar pela fornalha? Como vamos chegar na vitória se não conseguimos aguentar as provações que estamos enfrentando? Mas muito pelo contrário, muitas vezes queremos jogar tudo pelo alto. Queremos abandonar. O crescimento na graça nos assemelha ao Criador. Amém? E crescer no conhecimento é isto. Essa palavra não indica apenas um melhoramento, um aprofundamento no conhecimento teológico. Muitas vezes as pessoas, por lerem conhecimento, acham que é o conhecer de estudar fisicamente alguma coisa. Você pode fazer teologia, eu aconselho que você faça. Isso é muito bom, isso abre os seus olhos. Mas esse conhecimento que aqui está escrito não está falando justamente disso, porque o conhecimento teológico, a oratória refinada, o vocabulário avantajado, fala bonito, que é uma maravilha. Pena que eu não sei, olha, me lembrei agora, mas eu não sei contar. Mas tem uma história, vou falar assim rapidamente, esqueci o nome do rapaz agora. Mas é um homem famoso, escritor, eu não sei agora, é que eu estou com medo de falar e está pecando, errando as pessoas. Eu não sei se foi Fernando Pessoa, se é Monteiro Lobato, não lembro. Mas conta-se uma história que um desses caras aí, que escritor bom de poesia, chegou um amigo e falou para ele: estou querendo vender minha casinha. Ele: tá bom. Aí ele foi redigir um texto para ser lançado no jornal da cidade. E o texto do jornal dizia algo mais ou menos assim, que eu não vou lembrar de tudo. Vendo uma casa onde a janela dá para as mais belas paisagens, onde voam os pássaros, onde é cortado pelo lindo riacho de águas cristalinas, não sei o que, não sei o que. Então ele enfeitou o pavão, como se diz. Aí passa-se um tempo, chega aquele escritor e encontra aquele homem, dono da casa. Diz: e aí, você vendeu? Eu falo: vendi não, depois que você escreveu tudo aquilo, eu fiquei apaixonado pela casa, eu não vendi mais. Então ele não estava dando valor àquilo que tinha. E aí esse vocabulário avantajado a gente pode ter. A gente pode melhorar. A gente pode ter uma oratória exemplar. Mas não é esse conhecimento que está sendo falado aqui. Esse conhecimento aqui fala de conhecer a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Conhecer a Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. No conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo. Tem muita gente, irmão, que vai. Eu já falei isso várias vezes porque eu presenciei isso. Se na época eu via campanhas de prosperidade, hoje não mudou. Talvez um número, talvez distante de nós, eu não posso nem dizer que é um número menor, mas talvez distante de nós ainda aconteça muito. E aí o que a gente vê? Algum problema com campanha de prosperidade? Eu particularmente não tenho nenhum. Pode fazer, não sendo aqui está tudo bem, Então a gente vai e percebe que as coisas vão acontecendo, e as pessoas que participam, elas participam por um objetivo, porque querem a determinada bênção, e não por conhecer a Cristo. Elas querem o que Cristo pode oferecer. Então o que falta é conhecer a Cristo. Coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10, que a gente possa ler isso aqui. Filipenses 3, 8, diz: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tenho por perda todas as coisas, desde que, deixa eu só dar uma ajeitada aqui para você entender, desde que eu possa conhecer Cristo completamente. Tem muitas pessoas que fazem o inverso dessa balança. Querem todas as coisas. Conhecer a Cristo, legal também, é interessante. Não dá o devido valor ao conhecimento de Cristo. Mas voltando lá,
Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Em todo esse texto, o que ele dá ênfase? Conhecer a Cristo. Tenho por perda todas as coisas, desde que eu conheça a Cristo. O que tem sido a prioridade da tua vida? O que tem sido a prioridade para que você possa estabelecer com Cristo as tuas metas para 2020? O que tem sido prioridade na tua vida? Hoje nós queremos fazer tantos planos e não há nenhum problema. Antes que alguém pense, poxa, eu não posso fazer plano? Não, pode, deve. Minha esposa comprou para mim uma agenda, né? Ela chama Planner, né? Pergunta se eu usei. Estou tentando. Não sei usar essas coisas, não sei. Mas tá lá, o legal é que a gente abre a semana inteira. Mas a minha semana, como eu não consigo escrever aqueles negócios, a semana está vazia, pelo menos lá. Né? Quem dera ficasse vazio assim, mas no plano está vazio, porque eu não consigo escrever. Eu não consigo me planejar dentro desse negócio. Mas você pode e deve fazer planos, porém, estabeleça quais são as suas prioridades. Eu ouvia o querido Douglas Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves, e ele falava justamente sobre o tempo de buscar a Deus, o tempo do teu devocional. E aí ele falou justamente sobre essas coisas. Se você que não tem costume de anotar tudo, começa a anotar o que você faz no dia. Eu achei interessante o que ele falou, porque eu falei, cara, isso é interessante, isso é verdade. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo. Pô, estou tão atarefado, era bom que o meu dia fosse de 48 horas, porque tem tanta coisa para fazer. Começa a anotar o teu dia, eu faço isso tal hora, eu faço isso tal hora, eu faço isso tal hora, eu faço isso tal hora. Você vai ver que entre uma hora e outra você tem espaços vagos, você tem buracos. Eu estou reprisando o que o pastor Douglas Gonçalves falou, porque eu acredito nisso que ele falou, é uma verdade. Esses buracos, esses espaços vagos, seria justamente espaço para você aproveitar e se dedicar ao Senhor. Mas muitas vezes, pela tarefa do dia, nós dizemos, não temos tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para conhecer. Lê a Bíblia quando vem ao culto, lê a Bíblia uma vez por semana. E isso é uma grande falha nos dias de hoje, em meio a todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Nós somos alimentados por o fast food espiritual. As comidas prontas, as comidas já tudo mastigadinha, só abrir e lançar para dentro. A gente vive num fast food espiritual, essa comida rápida que queremos aplicar para a nossa vida espiritual, mas isso não traz crescimento. Preciso encerrar por causa do tempo, mas vamos lá. Segundo, crescer no conhecimento. Conhecer a Cristo. Segundo conhecer pela iluminação ou revelação. Esse conhecimento, como disse, não é ato teológico, não é você sentar numa cadeira de uma faculdade, mas é aquilo que o Senhor se revela a você quando você o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Se revelar-nos. Sabe qual é a vontade de Cristo para você hoje? Se revelar a você. Mas sabe qual é o momento? Eu já preguei isso aqui. Imagina Cristo se revelando para você. Você vai tomar um pulo, vai dar um pulo, vai se assustar, que nem os discípulos lá no barco quando viram Jesus vindo pelo mar. Nós estamos tão acostumados, e eu vou falar algo que parece uma brincadeira, mas é uma realidade triste.
Estamos tão acostumados com um culto superficial, um culto mais ou menos, um culto que tem início, meio e fim, acabou, está tudo certo, vamos embora para casa. Que quando acontece, se acontecer, por intermédio da fé de um, porque Deus faz. Deus faz. E por causa da fé de um, Deus faz algo extraordinário, muitos vão até se escandalizar. Mas o que é isso que está acontecendo? Que doideira é essa que está acontecendo? Porque o povo perdeu o costume de ver as coisas espirituais, de provar do mais de Deus. Aí às vezes eu falo porque de fato é um sonho, é rever essas coisas com frequência, ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas como vão ser batizadas com o Espírito Santo se não buscam? Olha aí, oração domingo às 8 da manhã, vem para a oração. Não vem para a escola bíblica, vem para a oração. Né? Então assim, oportunidades tem. Mas como podemos dizer que queremos um batismo com o Espírito Santo se não busca? Como podemos dizer que queremos cura se não busca? Como queremos dizer que queremos milagre se não busca? Como de repente vem um pastor aqui só a camisa pregando, vem aqui na frente, você vai receber a vitória. Você vem, mais uma vez que eu vou lá na frente. Se não busca, se não crê, se não acredita naquilo que está sendo ministrado, profetizado, não vai acontecer. Todas as vezes em que o Senhor Jesus realizou uma cura, Ele diz para aquele: a tua fé. Tua fé. Cristo tinha poder. A fé dele não estava em prova em nenhum momento. Nenhum momento. Tanto é que ele media a fé da região onde ele estava. Houve um momento em que ele estava na cidade onde ele foi criado. As pessoas por julgarem ele, porque já conheciam ele quando criança. Aí a gente brinca, né, nos dias de hoje, para tentar trazer, contextualizar. Quem sabe aquele pessoal viu Jesus jogando uma bolinha ali, né? Quem sabe viu Jesus empinando uma pipa, subiu no telhado lá, quebrou o telhado do vizinho, agora vem querer dizer que é profeta. E é esse Jesus? Jesus não é filho de José, o carpinteiro. Eu vi ele fazendo as pernas da cadeira lá toda torta. Quem é esse Jesus aí? E aí foi quando ele lançou a palavra: profeta não tem honra senão na sua própria casa. Ele mede a fé daquele povo e vai embora. Porque eles não tinham fé para receber a bênção de Deus. Então, vou ser bem sincero, o Senhor quer agir em nosso meio. Nós precisamos conhecê-lo. Simples, conhecê-lo. Eu preciso me aproximar do Senhor. Coloca para mim Efésios capítulo 1, versículo 17. Estou terminando. Primeira vez. Quem na internet está vendo pela primeira vez, então é a primeira vez mesmo, você não vai entender nada, só vai entender depois. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então o Senhor, Ele quer se revelar, Ele quer abrir os nossos olhos, nos iluminar. Querido, isso não é difícil de acontecer, mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás. Quando conhecemos a Cristo, nós crescemos na graça. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais cresceremos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz, a graça é o fruto. Sabe quem disse essas palavras? Hernandes Dias Lopes. Eu vou repetir para você: quanto mais conhecermos a Cristo, mais cresceremos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz, a graça é o fruto. Nós precisamos nos entregar cada vez mais
para que possamos ver a bênção de Deus sendo manifesta sobre nossas vidas. Sobre esse conhecimento, não é conhecimento a respeito de alguém, mas é intimidade com esse alguém. Você entendeu isso? Esse conhecimento não é conhecimento sobre, é relacionamento com. Você entende isso? Sabe aquela frase de Jó? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Crescimento nos leva a isso. Crescimento nos traz grandes oportunidades. Crescimento abre portas da qual eu jamais imaginei que iriam se abrir. Crescimento, quando eu permito o crescimento, quando eu permito que a vontade do Senhor venha imperar sobre a minha vida, quando eu entendo que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre todas isso, eu já estou crescendo. Porque como no texto que lemos inicial, Ele é nosso Senhor e Salvador. Não pode ser uma coisa ou outra. Eu digo para o Senhor, eu amo a Cristo, Ele é meu Salvador. Mas se não for o teu Senhor, não acontece nada. Muita gente não está querendo se submeter à vontade de Cristo. Quando nós nos colocamos na posição de servos, nós estamos nos submetendo à vontade do Senhor. Cristo tem que ter Senhor nas nossas vidas. Não fazemos por obrigação, mas como se dizia na lei, é o servo de orelha furada. É aquele que estava no momento para ser liberto, mas ele disse, eu não tenho para onde ir, eu prefiro ficar com o meu Senhor. É aquele que voluntariamente se entrega nas mãos do Senhor e diz, tu és o meu Senhor, fala que eu te obedeço. Nós precisamos ter Cristo como nosso Salvador, mas precisamos segui-lo como Senhor. Isso é crescimento, e isso vai abrir portas sobre a tua vida. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eu vou orar por ti. Não vou pedir para que você venha aqui à frente não, mas eu vou orar por você. Por mais que a gente lance uma palavra de uma maneira aberta, obviamente essa palavra é para você nessa noite. Obviamente essa palavra vai alcançar aqueles que estão assistindo. O Senhor quer ter um envolvimento maior contigo. Você tem metas, você tem objetivos, você tem sonhos. Então permita que Ele seja não somente o teu Salvador, mas seja o Senhor da tua vida também. Ele vai dirigir os teus passos e te conduzirá para um momento de glória e de vitória. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por essa noite, estarmos reunidos na tua presença. A todos os teus filhos que aqui receberam a porção desta tua palavra, tempo de crescimento, nós precisamos crescer, nós precisamos estar na tua presença, e é isso que queremos, Senhor. Queremos nos aproximar de ti, queremos nos assemelhar a ti, queremos voltar, Senhor, a ter a imagem da qual originalmente tínhamos. O pecado que nos deturpou, o pecado que nos atrapalhou, o pecado que nos tirou da tua presença, Senhor, afasta de nós e nos conduza ao centro da tua vontade, e possamos assim, Senhor, nos assemelhar a ti, nos aproximar de ti, ter intimidade contigo, andar contigo, viver contigo, poder expressar a frase que Paulo expressou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que assim seja sobre nossas vidas, que possamos entender que este crescimento é justamente o relacionamento contigo. Que o Senhor nos leve para mais perto de ti, Senhor,
mais perto de Ti é onde queremos estar, mais perto de Ti, Senhor, queremos morar, habitar. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, aleluia. Oh Pai, que diante de tantas coisas que louvamos, que cantamos, dizemos, ó Deus, que a casa é Tua, como louvamos aqui, mas não somente isso, porque não queremos o Senhor como um visitante, mas queremos o Senhor habitando. Essa casa de fato é Tua, a nossa vida é Tua, nós entregamos a Ti, Senhor, e queremos dia após dia assumir este compromisso contigo, crescer, ter essa responsabilidade, permitir a mudança, permitir a transformação, permitir que o Senhor coloque o molde e fazer da nossa vida da forma como o Senhor quer que seja, porque sabemos que a Tua vontade é perfeita, aleluia, e nós queremos viver na Tua vontade, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, que o Senhor abençoe esta igreja. Nós, Senhor, assumimos um compromisso neste mês, debaixo da autoridade da Tua palavra, profetizar sobre a igreja, profetizar sobre este povo, profetizar sobre aqueles que vão assistir, ó Deus, cada mensagem dessa que foi, Senhor, colocada neste mês de janeiro de 2020. Nós queremos profetizar sobre os meses deste ano, Senhor, e declarar as bênçãos que só podem vir das Tuas mãos, Pai. E diante de tudo isso, antes de qualquer bênção material, financeira, de saúde, Deus, a maior e melhor bênção é estarmos na Tua presença, é avançarmos nesta vida espiritual, neste crescimento espiritual. De fato estamos em construção, sempre temos algo a melhorar, mas pedimos: vem Espírito Santo e molda-nos segundo a vontade do Pai. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, que não seja como eu quero, mas como Tu queres, Senhor, que não seja como eu sonho, mas como o Senhor sonhou para mim, que não sejam os meus planos, mas que sejam os Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. É o que clamamos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.